Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais um livro, e hoje eu vou falar num assunto bastante interessante. Eu vou falar da família Rockefeller, chamada família Rockefeller, e vou falar sobre uma obra, um livro de importância fundamental para percebermos, portanto, a importância que os Rockefeller tiveram e ainda hoje têm no mundo da política, no mundo da economia e, portanto, na marcha do mundo, da história do mundo. E com isto eu estou a falar aqui de um livro, Rockefeller e Warburg, escrito por um autor francês, tenho aqui o livro, portanto, com o nome, portanto, um autor francês com o nome de Pietro Ratio, portanto, Rato, nesse caso, Pietro Rato, que é um autor investigador francês, especialista nos assuntos, nos estudos e nas investigações, portanto, das grandes famílias financeiras no mundo. Já fiz um vídeo sobre os Rothschild, não é? Sobre a família Rothschild, em que também este autor faz uma análise muito interessante num dos livros, podem ver no canal Ocidente Nero e YouTube, portanto, os Rothschild, não é? E hoje vamos ver os Rockefeller e também uma outra família, os Warburg, as famílias mais poderosas do mundo. Quem são eles? Que influência tiveram no decurso do mundo para a formação também de várias organizações internacionais? Qual a importância de estudar essas famílias, de seguir o traço da história dessas famílias para entendermos o mundo de hoje. Mas antes, uma pequena introdução. Não se fala nos livros de história, nas escolas, não é? E também nos documentos de história, praticamente muitas vezes se omite essas grandes famílias poderosas. E não é só eles, há mais famílias. Os Ford, os MacArthur, os JP Morgan, há uma série de grandes famílias, os DuPont, os próprios Clinton, não é? Há uma série de grandes famílias poderosas que ao longo da história sempre, portanto, movimentaram o mundo económico, que por si influenciou também o mundo político. E as duas famílias principais foram, na sua ordem cronológica, foram primeiro os Rothschild, ingleses, família que praticamente teve uma influência na Europa e na Inglaterra, sobretudo na Inglaterra, Alemanha e França, não é? Com a história que eu tenho nesse vídeo, que eu conto a história dessa família, não é? Que se dividiu em vários filhos, vários banqueiros que depois criaram um império bastante grande, os Rothschild, não é? E hoje, então, vamos falar dos Rockefeller, a importância dos Rockefeller. Como é que nasce esta família, portanto, e qual é a história desta família? Portanto, os Rockefeller, uma família estadunidense, não americana, industrial, política, de banqueiros, que se tornou uma das famílias mais ricas e influentes dos Estados Unidos da América e também do mundo, e que constitui sua fortuna primeiro no ramo do petróleo, no século XIX, aí por volta de 1800, e no século XX, quando seu primeiro grande ator, John D. Rockefeller, e seu irmão William Rockefeller fundaram a poderosa Standard Oil. Eu vou explicar o que é a Standard Oil. Ao longo dos anos, está tudo sempre aqui no livro de Pietro, não é? Ao longo dos anos, a família Rockefeller usou da sua grande fortuna para se manter influente no cenário político e económico dos Estados Unidos. Portanto, é considerado uma das famílias mais poderosas da história do país. E se nós hoje temos as grandes organizações como a OTAN, como a ONU, como a própria União Europeia, tudo isso que nós temos hoje teve influência dos Rockefeller, como nós vamos aqui ver. Isto não é contado nos livros de história, muitas vezes omite-se essa parte, não é? Há muita coisa que não se fala, que chamamos isso
a política dos bastidores, a chamada política dos bastidores. Portanto, ao longo dos anos, a família Rockefeller usou das suas grandes fortunas para se manter influente, reparem bem, para se manter influente no cenário político e económico dos Estados Unidos. Portanto, então é considerado uma das famílias mais poderosas da história do país. Portanto, o seu primeiro grande ator chama-se John Davidson Rockefeller. Portanto, John Davidson Rockefeller, que nasceu em 1839 e morreu em 1937. Portanto, nasceu em Richford e morreu em Ormond. Foi um magnata dos negócios e um filantropo americano. Filantropo. Ele é mais conhecido como o americano mais rico de todos os tempos. Estamos a falar no primeiro, John Davidson Rockefeller. E a pessoa mais rica da história moderna. Rockefeller revolucionou a indústria do petróleo. Em 1870, fundou sua famosa Standard Oil Company e que a comandou agressivamente até a sua aposentadoria oficial, portanto, em 1897. Atenção, porque a Standard Oil, que foi, portanto, uma empresa que geriu o petróleo, porque já havia muito petróleo nos Estados Unidos, o que é que aconteceu? Rockefeller criou o monopólio, ou seja, conseguiu anular todos os grandes distribuidores de petróleos que existiam nessa altura, por meio de uma associação que Davidson fez com o setor dos comboios. Rockefeller conseguiu criar um império e muitas vezes foi criticado ao longo da história porque usou todos os meios, podemos assim dizer, para atingir os seus fins, o seu fim, que era o monopólio absoluto do controle do petróleo americano. E Rockefeller conseguiu isso, o primeiro, não é? Que é o primeiro, nesse caso o avô de David Rockefeller, como já vamos ver, John Davidson Rockefeller, conseguiu esse monopólio completo. Portanto, a Standard Oil começou com uma parceria em óleo de John com o seu irmão William Rockefeller, Henry Fletcher, Jabez Botwick e o químico Samuel Andre e Stephen Wynne Harkness. Portanto, todas essas pessoas fizeram parte dos princípios quando começou, portanto, o seu império. Com a importância do querosene e da gasolina, estava em alta a riqueza de Rockefeller. Cresceu e ele se tornou o homem mais rico do mundo e o primeiro americano a ter mais de $1 bilhão. Em 1937, sua fortuna foi avaliado, portanto, em 1937, avaliado em 1,4 bilhão, ajustando a sua fortuna da época à inflação de 1937. O valor é equivalente a 25,2 bilhões de dólares atuais. Porém, caso a comparação seja em relação ao PIB americano de 1937, seu valor vai até 78 bilhões. Rockefeller é considerado o homem mais rico da história. E nós vamos ver a importância disso que eu estou aqui a dizer. Acumulando fortuna de aproximadamente 1,97% do PIB americano, com cerca de 418 bilhões de dólares atualizados em 2019. Desculpe. A Standard Oil Company, sociedade da qual o fundador e controlador foi obrigada pelo governo americano, em 1911, a desembaraçar-se, a dividir-se em diversas outras empresas na tentativa de reduzir o poderio económico e a influência do seu quartel. Tal era o poder do monopólio desta empresa no mundo, e principalmente nos Estados Unidos. Estas pequenas subsidiárias, em 1919 até aos dias atuais, passaram por inúmeras fusões e incorporações, se desmembrando ou criando novas companhias em vários países da América, Europa e Oriente Médio, dando origem a marcas mundialmente conhecidas como a Exxon, a Saudi, a Armac BP, a Continental Oil, a Chevron, a Mobil e por aí fora. Entre outras. Se somadas hoje as receitas de todas essas empresas originadas da cisão da Standard Oil,
ultrapassaria a barreira de 2 trilhões de dólares em vendas atuais. Outra coisa que eu já expliquei em vários vídeos, quando se faz a análise das pessoas mais ricas do mundo, e a revista Forbes faz isso muito bem, ela faz essa avaliação na riqueza pessoal de uma pessoa por meio das suas ações e por meio das empresas que essa pessoa tem. Não faz isso com famílias. Porquê? Porque as famílias têm uma coisa, elas subdividem-se. As famílias subdividem-se em pessoas, filhos, pais, netos, por aí fora, e isso faz com que se torne praticamente impossível rastrear a fortuna das famílias. Portanto, a influência de uma família é muito mais poderosa do que um indivíduo. Por exemplo, fazendo uma comparação entre os Rockefeller e o Bill Gates tem, a nível da sua, portanto, da sua avaliação da sua fortuna, tem uma fortuna muito mais alta. Mas os Rockefeller, como é uma subdivisão de pessoas, no seu todo acaba por ser uma fortuna muito maior. Percebem o que é que eu estou a dizer? Por isso é que as revistas não podem fazer uma avaliação sobre as famílias. Portanto, continuando. Rockefeller passou seus últimos 40 anos de vida como aposentado. Sua fortuna foi usada para criar um moderno e sistemático estilo de filantropia. Nós encontramos sempre a filantropia nos grandes bilionários. Sempre. É da maneira como eles se apresentam ao mundo, é por meio da filantropia. Portanto, o sistemático estilo de filantropia com fundações. Fundações também é a marca sistemática das grandes fortunas. Portanto, fundações que tiveram grande efeito na medicina, na educação, já vamos ver isso tudo, nas pesquisas científicas. Suas fundações pioneiras desenvolveram as pesquisas médicas e ajudaram a erradicação de várias doenças, entre outras. Fundou a Universidade de Chicago e a Universidade de Rockefeller e ajudou ainda muitas instituições dos Estados Unidos. Abteve-se totalmente do álcool de cigarro. Era uma família extremamente rigorosa, isso é verdade, no negócio e na ética pessoal. E até há uma curiosidade, o asteroide 904 teve o nome de Rockefeller nomeado em sua homenagem. Rockefeller contribuiu para a genese do monopólio petrolífero que se estende até aos dias atuais nos Estados Unidos. Em um documentário publicado em 2014, o documentário Pump, são mostrados alguns dos métodos poucos ortodoxos utilizados por esta família para enriquecer, como por exemplo a compra e queima de vagabundinos movidos à energia elétrica que se tornavam cada vez mais comuns nos Estados Unidos. Portanto, a seguir a John Davidson Rockefeller, nasce o filho John, também com o mesmo nome, John Davidson Rockefeller Jr., com o diminuto Jr. acrescentado. Nasce em 1974 e morre em 1960. Foi um empresário e filantropo estadunidense. Um único homem entre os 5 filhos. Portanto, 5 filhos, era o único homem, 4 filhas, do magnata de petróleo, o primeiro que já vimos, John David Rockefeller. Considerado o empresário mais rico de todos os tempos, era invariavelmente chamado de Júnior, como eu disse, para diferenciá-lo do seu pai. Quinto e último filho, John D. Rockefeller, chamado, portanto, que nasceu em 1839 e, portanto, morreu em 1937. Ele e sua esposa, Laura Spellman, viveram na grande mansão da família, que ainda hoje podem ver reportagens no YouTube sobre essa mansão, localizada em uma propriedade dos Rockefeller, que fica a 4 West 44th Street. Formou-se na escola de Birmingham, criada por ele e vinculada também a algumas instituições norte-americanas. Por fim, o filho, depois que nasceu, de John D. Rockefeller Jr., que é o bem conhecido David Rockefeller, que também já faleceu, que, portanto, nasceu em 1915 e faleceu em março de 2017, recentemente. Foi ele também um banqueiro, filantropo estadunidense que atuou como presidente e executivo-chefe
da Chase Manhattan Corporation, foi o mais antigo membro vivo da família Rockefeller. Patriarca, desde junho de 2004, era o filho mais novo de John D. Rockefeller, Jr., e Abby Aldrich Rockefeller, e o último neto sobrevivente, embora hoje exista a Laura Spelman Rockefeller. Também alguns vídeos no YouTube podem ver, podem investigar sobre isso. Que é, portanto, neste caso, a sobrinha de John D. Rockefeller Jr. e filha de David Rockefeller. Bom, agora que já vimos mais ou menos por alto, foi uma das famílias mais poderosas do mundo e essa família teve conexões muito importantes com os Warburg. E é isto que este livro aqui nos fala. E vamos ver então quem são os Warburg. Portanto, os Warburg, portanto, que eu tenho aqui rapidamente uma pequena biografia para não perdermos muito tempo. Portanto, diz respeito a um indivíduo que tem como nome de Paul Moritz Warburg, que nasceu em 1868 e morreu em 1932. Foi um banqueiro de investimentos americanos e também um dos primeiros defensores do sistema da Reserva Federal norte-americana. E vamos ver a importância do papel da Fed, da Reserva Federal norte-americana, para a mudança da economia dos Estados Unidos e do mundo. Portanto, rapidamente foi um banqueiro, nasceu na Alemanha, teve algumas importâncias em relação a algumas companhias como a Samuel Montague, companhia de banqueiros em Londres, foi importante nas finanças alemãs, estabeleceu-se, portanto, em Nova Iorque, foi sócio da Kuhn, da Leo Kuhn, e influente, e também o famoso influente Jacob Schiff também teve, que era o sogro do seu irmão, Philips Warburg, teve um importante papel com ele, com, portanto, Paul Warburg. Este defensor do sistema central do Banco Americano teve também como conselheiro e próximo dele o famoso Morgan, não é, da JP Morgan, que também teve muitas vezes inter-relações com os Warburg e um papel importantíssimo no Banco Central dos Estados Unidos. Portanto, JP Morgan, que depois criou o Banco JP Morgan, foi uma outra família importantíssima, portanto, no desenvolvimento de toda esta família. E agora, vamos fazer uma pequena pausa, porque nós temos que, para compreender a influência dos Rockefeller, que, como eu disse, começou com, portanto, o primeiro John D. Rockefeller, não é? Depois John D. Rockefeller Jr. e depois David Rockefeller. Portanto, esta geração, essas três grandes gerações, que começou no ramo do petróleo, depressa vai ter um papel importante na economia norte-americana e na economia do mundo. E existe uma pequena história que os meios de comunicação social não falam muito, mas que é fulcral, fundamental para percebermos a economia norte-americana e os destinos do mundo e até da chamada nova ordem mundial. Desta nova ordem mundial que nós temos hoje, foi a importância da criação da Reserva Federal Americana. E como é que se deu essa formação da Reserva Federal Americana? Simples. Portanto, 6 banqueiros reuniram-se ao largo da costa da Geórgia, na Geórgia, onde ficam os famosos monumentos Guidestone, muito conhecidos, os monumentos Guidestone, e não é por acaso que fica tudo ali situado. Houve 6 banqueiros que até estiveram reunidos num comboio, no famoso comboio dos banqueiros, que foi muito falado. Portanto, os repórteres e os jornalistas nessa altura falaram o que é que fazem 6 dos maiores banqueiros americanos reunidos. E esses banqueiros estiveram na ilha Jekyll, uma propriedade que pertencia a JP Morgan, para a redação e criação do sistema do Banco Federal Norte-Americano, da Fed.
reuniram-se para criar o sistema da Fed. E é preciso ter aqui em conta uma coisa. Uma coisa é o governo norte-americano emitir moeda, controlar a moeda e gerir a moeda. Outra coisa são um banco privado. E é precisamente isso que aconteceu com a Fed. Nunca foi o governo americano a controlar a moeda, foi sempre a Fed. E é por isso que houve presidentes norte-americanos sem muito compridos a envolver isso, demorava muito tempo, que foram mortos, foram assassinados por essas questões. Porque quiseram ser eles a controlar o sistema bancário, não quiseram que um pequeno punhado de homens controlasse o sistema norte-americano financeiro. E foi exatamente isso que aconteceu na ilha de Jekyll, quando redigiram o sistema da Fed e implementaram a ideia de um imposto sobre os cidadãos norte-americanos. Foi daí que todas essas ideias saíram e foi daí que começou a crescer o império mundial dos banqueiros norte-americanos, com os famosos Rockefeller e também com os Warburg também, e também com a mão dos Rothschild. Também os Rothschild estavam nisso, tinham inter-relações, porque não podemos esquecer que no mundo bancário, no mundo dos bancos, há uma inter-relação muito grande entre, estou a falar do mundo banqueiro mesmo, o lado de cima, não é? Os grandes diretores, os grandes financeiros, há uma inter-relação muito grande entre os banqueiros. E em outros domínios também, como nós já vamos ver. Portanto, 6 banqueiros reunidos em segredo elaboraram os planos do sistema da Reserva Federal Americana. The Secrets of the Federal Reserve, podemos ver o livro de Estes Mullins, um livro muito interessante para nós também analisarmos esta situação. Portanto, o clube da ilha de Jekyll ficou conhecido como a ilha dos grandes banqueiros. E quem estuda a nova ordem mundial, as ramificações dessa nova ordem mundial, tem que estudar essa parte aqui. Portanto, com a crise monetária de 1907, criada por Jacob Smith e Rockefeller para obter o controle de várias sociedades. Portanto, eles criavam crises para depois controlar as próprias crises. Isso é um facto, está documentado. Isto acontece muitas vezes, a criação de situações para depois ter o controle dessas situações. Portanto, em 1913, então, é criado o Banco Central da Reserva Federal Norte-Americana. Portanto, e podemos dizer que, por essa altura, já tanto os Rothschild como os Rockefeller controlavam já 1/3 quase da economia mundial. Isto é muito mesmo. Podemos até ver uma citação do Mayer Rothschild, que disse, certa vez, numa citação: "Dê-me o controle do sistema monetário de um país e pouco me importa quem controla as leis." Vejam bem, dê-me um controle monetário de um país e pouco me importa quem cria as leis. Ou seja, o segredo é controlar a moeda e depois, com isso, controla-se os governos todos. E é isso que hoje que acontece. Os grandes bilionários hoje são eles que mandam, não são os governos. Os governos são servos, são pessoas que estão ali para cumprir. Portanto, vou dar o caso aqui em Portugal. O nosso governo e o nosso presidente, mas mais no caso do nosso governo, apenas estão ali para tudo o que eles dizem não é deles, não vem deles, não vale a pena. É uma agenda que eles estão a cumprir. Eles recebem ordens e depois põem as ordens portanto, põem depois as coisas a andar, não é? Pronto. Portanto, podemos dizer que as 2 grandes guerras mundiais, podemos dizer que a Revolução de 1917 na Rússia, o crash de 1929, todas essas coisas sempre tiveram a mão poderosa dos banqueiros. E atenção, sempre que há um conflito militar, normalmente o que essas instituições fazem, o que esses grandes bancos fazem, o que essas grandes famílias fazem é financiar sempre os 2 lados. No caso da Segunda Guerra Mundial, aliados e os alemães, não é? O eixo alemão, que era, portanto, a Itália, a Alemanha e o Japão, digamos assim, mas mais a Itália e a Alemanha. E depois tínhamos os aliados, França, Rússia, Estados Unidos e Rússia. Portanto, a Inglaterra, França, Estados Unidos e Rússia, os aliados. A Rússia teve sempre assim, de um lado e do outro, não é? Como sabemos. Mas há sempre essa situação no plano financeiro, no plano económico, há sempre um financiamento dos 2 lados.
E a própria subida do Hitler em 1933 teve atrás dele, por trás dele, a nível financeiro, houve uma operação muito grande. Isto também nós podemos, portanto, ler isto num livro muito interessante, que eu penso que eu tenho aqui o nome do livro. Portanto, um livro muito interessante de Anthony Sutton, portanto, Anthony Cyril Sutton, um autor que nós temos que fixar, Anthony Cyril Sutton, que escreve Wall Street and the Bolshevik Revolution, e também escreve outro livro, Wall Street and the Nacional Socialismo. Portanto, ele escreve esses dois livros em que explica todo o financiamento desses grandes banqueiros americanos, dessas grandes famílias, a todos esses períodos. Isso não aparece nos livros de história. Inclusive, até há muita gente que diz que isso não se convém contar. Isso tudo foi tudo muito bem camuflado, mas está tudo muito bem documentado. Tudo muito bem documentado. Portanto, rapidamente, que o vídeo está a chegar ao fim, podemos dizer a influência dos Rockefeller, que é esta família que eu estou a falar hoje, com David Rockefeller, que uma vez até agradeceu à mídia por nunca ter divulgado a agenda dos banqueiros internacionais. Eles tudo fizeram para destruir a soberania dos Estados Unidos e das outras nações, e agradece muito pela ajuda que a mídia deu a este empreendimento. David Rockefeller. Há mais, podemos ver mais, portanto, vamos ver agora rapidamente a oligarquia dos Rockefeller. A oligarquia dos Rockefeller estende-se desde a Standard Oil, passando também por várias outras grandes, digamos assim, grandes companhias, não é? Temos monopólio em vários domínios, na tecnologia, o monopólio medical, farmacêutico, o monopólio educacional, o monopólio bancário e económico. Temos várias coisas em que a Fundação Rockefeller, portanto, temos a Fundação Rockefeller, criada em 1910, temos a Fundação Carnegie, criada em 1905, temos o Instituto de Pesquisa Medical Rockefeller, temos, portanto, a Universidade Hopkins, também, muito conhecida, que teve um papel importantíssimo, financiamento de várias grandes universidades, portanto, várias pessoas em setores-chave da medicina, das universidades, orientação de negócios e experimentos farmacêuticos, advento e formação de várias drogas, inclusive drogas farmacêuticas. Temos a criação do I.G. Farben Institute, agora hoje a BASF. Temos desde a Bayer, a Sanofi, as 8 das maiores sociedades farmacêuticas do mundo. Rockefeller esteve por trás em 1950, diretor da National City Bank em PDG. David Rockefeller também esteve na Chase Manhattan Bank como PDG. Teve monopólios em vários domínios, como eu disse. Controle da própria alimentação mundial. Em 1943, a Revolução Verde, estou a andar rapidamente, que é muita coisa. Na agricultura, a ANSA, a Cargill, a ADME, a Louis Dreyfus, engenharia agroalimentar, financiado pela Fundação Rockefeller, que criou várias consequências negativas nos químicos na agricultura, em que a própria família teve várias críticas dos ambientalistas e vice-versa. Portanto, temos também aqui a Fundação Rockefeller, a Ford Fundação e a Melinda Gates também, e temos aqui a Bayer Corp Science, a BASF, a Chemical Company, a Dow AgroChemics, a Monsanto, a Pioneer DuPont, várias companhias que estiveram ligadas, OMGs, portanto, organismos geneticamente modificados, a própria Monsanto. Portanto, tudo isso teve a mão controladora da família Rockefeller e principalmente do último David Rockefeller, que teve mão nisto tudo. Controlo da energia, da alimentação, dos medicamentos, dos bancos, da educação, da indústria militar. O resumo da família Rockefeller. Portanto, podemos ver a influência desta família e não se ouve absolutamente nada na mídia. Nada, absolutamente nada. E agora, o negócio do século segue, portanto, o negócio climático contra o carbono e também a sobrepopulação, que é agora as grandes metas dessas famílias dinásticas, que continuam a ter um importante papel, principalmente também na ação dos GAFAM,
GAFAM, que são, portanto, a Google, a Apple, a Facebook, a Amazon e a Microsoft, e podemos dizer que serão os novos, se é que já são os novos donos do mundo, e são eles, portanto, que, digamos assim, dominam e mandam no mundo, com grandes empresas como a grande BlackRock, maior investidora de empresa do mundo, da Larry Fink, e muitos outros grandes financeiros, todos eles com o mesmo objetivo, para acabar o vídeo, a criação de uma nova ordem, de um governo mundial onde as nações já não existem. Portanto, a grande barreira para todos esses grandes mega financeiros são, por enquanto, as nações, as constituições, porque eles passam por cima das constituições, e o Estado de Direito dessas nações. Haveria muito mais para dizer. Este livro é muito bom, eu recomendo, portanto, eu recomendo o livro, não é? Um livro muito bom, podem ver, portanto, de Pietro Rato, Rockefeller e Warburg, portanto, Les familles les plus puissantes sur la Terre, as famílias mais poderosas no mundo. Um livro muito interessante deste autor que escreve sobre isso, um dos autores mais renomados que escreve sobre isso. Espero que tenham gostado, fica a minha recomendação e um abraço e mais uma vez até uma próxima.